Alô, meus amigos da Rádio Paquera FM, excepcionalmente muito bom dia! Este é o Sabadão Popular na comunicação e apresentação de Tony Souza, aqui pela Rádio Paquera FM. E hoje é sábado 20 de junho de 2020 e é com muita alegria, com muito prazer que eu recebo para brilhantar o nosso programa, nosso querido diretor do Colégio São Sebastião, da cidade de Tanque do Piauí, Fábio Medeiros. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tony Souza. Bom dia, ouvintes da Rádio Paquera FM. É um prazer imenso estar aqui de novo. Então vamos falar um pouco de educação, é isso? A gente está vivendo um problema muito complicado, um momento muito complicado. A gente foi pego de surpresa com toda essa pandemia, mas mesmo com tudo isso, a educação não pode parar. Pô, Tony Souza, desde abril, nós estamos em processo de aulas remotas no estado. Bom, a gente sabe que o Brasil tem um dos piores acessos à internet do mundo, né? Nós temos uma tecnologia falha e que não é democrática. Ela não chega igual para todo mundo. E é onde mora o nosso maior problema. Garantir que os alunos mantenham o foco, mesmo com toda essa falha tecnológica para todo mundo. Mano Souza, uma das maiores dificuldades, além dessa técnica que a gente tem, que foge de nossa responsabilidade, porque tecnologia, né, infelizmente não chega para todo mundo, é a falta de internet, a falta de recursos tecnológicos, que muitas vezes falta para o aluno, mas também falta para o professor. A gente recebeu a notícia no grupo da escola que o Fábio ia dar uma entrevista na rádio explicando como é que ia acontecer daí em diante. A rádio aqui, no caso, a gente tinha que acessar por um aplicativo e tudo. E aí era mais uma questão que a internet ia ser um problema. Porque pra gente acessar pelo aplicativo, além da gente ter que baixar o aplicativo, era muito difícil pra gente acessar o aplicativo. Mas aí a gente conseguiu fazer isso, o pessoal da região que conseguiu fazer isso. E o Fábio mal começou a falar e cortou o sinal, a gente perdeu o sinal. E aí foi de início criado grupos no WhatsApp pra gente ter acesso. Aí começou mais ou menos, a gente achou que iria ser uma coisa normal. A gente tinha um acesso bom ao WhatsApp. Mas aí a gente estando em casa, a gente não tem aquele ritmo. Foi uma das coisas que eu mais falei, a questão de que é difícil pra gente, a questão do ritmo. Porque você tá em casa, tem uma distração, tem outra. O professor mandava o vídeo. A gente não tinha acesso àquele vídeo, então era como se ele não estivesse estudando, como se ele não estivesse fazendo nada. Então a gente tem que fazer as coisas de casa aqui, tem que fazer as coisas, trabalhar aqui, porque é da onde a gente escapa, porque é da onde a gente vive. Então a gente tem que trabalhar aqui, fazendo as coisas da roça aqui. Aí já tinha professores que toda aula era uma atividade, era outra coisa que dificultava demais, porque quando você tá na escola, que você tem uma atividade, às vezes você consegue fazer aquela atividade naquela hora, mas só que quando você tá em casa, que você recebe 4, 5 atividades no mesmo dia, coisa que na escola não acontecia, então fica difícil, porque o que a gente tem em mente é que sim, você tem tempo, você tá passando o tempo todo em casa, você tem tempo, mas não é assim. A Secretaria de Educação criou um aplicativo que a gente daqui não conseguia acessar. Então os professores tinham que postar as atividades para eles acompanhar o que os professores estavam fazendo. A gente tinha que postar as atividades, que era para eles acompanhar o que os alunos estavam fazendo. Só que a gente não conseguia abrir o aplicativo. Quando era no final do mês, alguns professores realizavam prova. Aí a gente tinha que sair daqui e para onde tem a torre. Aí lá a gente realizava a prova, que lá é simples, lá não tem dificuldade, a gente usava de boa e fazia a prova. Era mais ou menos isso, no final do mês era o que a gente fazia.
pandemia nos trouxe muitos desafios. De uma hora para outra, o professor teve que ser tudo. Entender de tecnologia, aprender a mexer com aplicativos de edição de vídeo, de edição de áudio. Aprendemos muito, mas a passos lentos, ainda a passos lentos, porque nós não tivemos o suporte necessário, né? O governo, a secretaria não nos deu o suporte necessário, não nos deu a formação necessária para aprendermos a trabalhar com a tecnologia. Nós tivemos que aprender por conta própria. Simplesmente, a partir de tal dia vai ser aula remota. De que forma essas aulas remotas vão acontecer? Não foi de uma maneira muito clara. E aí o professor teve que se debruçar sobre N coisas para poder aprender primeiro, para depois aplicar. Agora, no pós-pandemia, é inevitável que a tecnologia não pode mais se dissociar da educação. Ela seguramente vai ser responsável por pelo menos 40% das nossas aulas. Nós vivemos num município pequeno que não tem indústria, não tem comércio para absorver a mão de obra e muitos, ao terminar o ensino médio, precisam sair. E durante o ensino médio, eles precisam se dividir entre períodos de trabalhar na roça ou ajudante de pedreiro ou qualquer outra coisa assim. Nós temos muitos casos de gravidez na adolescência, gravidez cedo, né? E todo mundo sabe que uma gravidez, um filho muda completamente a visão de alguém. Quando eu comecei a ouvir falar da pandemia, eu ouvi primeiro pelos jornais, né? Mas só que eu não levei muito a sério. Assim, eu via que tava sendo uma coisa séria, mas só que eu achava que não ia chegar pra gente, porque aqui é tipo meio do mato, sabe? Não tem muito deslocamento de pessoas. Mas quando eu vi chegar o primeiro caso em Tanque, aí bateu um pouco de desespero, fiquei com um pouco de medo, né? Eu só vi realmente que ele ia impactar realmente nosso dia a dia no dia que as escolas fechou. Aí eu disse, não, ele é coisa séria realmente e vai ficar por aqui por um bom tempo. Eu fiquei sabendo do início das aulas remotas, que para mim era até uma surpresa, eu nem sabia direito o que era isso, né? Aqui não tinha acesso à internet, o acesso que tinha era pouco, era só dados móveis e só funcionava no campo. E no dia que não funcionava no campo, tinha que ir ou até o Lixão ou até a Telepisa, que é a comunidade próxima daqui. Aí meu celular não tem muita capacidade de memória. Eu não conseguia acessar videoaula, não conseguia... E se eu acessasse a videoaula, ia interferir, porque não era só o grupo da minha escola, era o grupo da escola do meu filho também. Bora, faz, velho. D R Pedro. E aí foi o momento que eu tive que optar entre eu estudar e ensinar meu filho, porque para mim a educação infantil é a base. E terminou por eu ter essa fraqueza de desistir. Aí o Fábio ainda falou, tinha material impresso, mas só que como eu já estava muito atrasada, eu também não fui mais pegar, porque eu não ia dar conta também. Eu sabia que eu não ia dar conta, porque não era só eu, tinha o João Pedro também para ensinar.
Porque quando falaram ensino remoto, eles não pensaram nos alunos que não tinham acesso à internet, porque aqui no interior ninguém tinha. O acesso que tinha era ir no campo. E nem toda hora todo mundo ia, porque quem é que vai estar toda hora em campo? Muitos pais, né, eles têm investido bastante na questão da melhoria da internet. Eles deixam de comprar outras coisas para o filho para melhorar a internet, de comprar um aparelho telefônico também, né, de celular, para que ele também faça as suas atividades. Então, assim, a gente conta também com o apoio da família, né, de comprar, de equipar, na medida do possível, esses alunos para que eles melhorem. Mas a gente tem situação aqui de calamidade mesmo, né? Que a gente tem famílias aí que sobrevivem de Bolsa Família, né? Então, é a única renda da casa. A gente tem muita dificuldade, né, em relação a isso. Pra mim sorrir? Ai, meu Deus. E eu vou sentar com o meu joelho. O joelho aqui tá doendo. Senta. Eu não aguento. Senta. Puxa. Eu puxo. Pois levanta aí. Isso, levantou. Ei. Opa. Por aqui, ó. O futuro que o pobre pode dar para um filho é o estudo. É por isso que eu, a mãe dela, nós forçava para poder ver ela estudar. E que muito gosto nós tivemos com o estudo dela. Porque ela nunca deu trabalho, não. Ela nunca deu quebra-cabeça. Nós nunca fomos chamadas em escola. Não, naquele tempo meu pai era desses pais antigos. Carrasco, filho não tinha direito de estudar. Direito de ir para a roça. Aí ele botou nós na escola no primeiro ano, aí tirou, disse que tinha que ir trabalhar. Foi o segundo ano, a mesma coisa. Começou, perto do meio do ano, disse, não tem negócio de estudar não, aí ia para a roça. Aí eu desisti de escola, fui para a roça. E meu pai não se interessou em botar eu na escola, não queria que eu fosse para a escola. Disse, mas com fé em Deus, a minha vai. Lutei aí, ela engravidou, aí disse, eu podia desistir da escola, minha filha, desisti não, eu fico com a menina. Aí ela correndo em casa, ela ajudando uma coisa, ajudando outra, corria para a escola com a menina nos braços, mole, mas nunca deixei ela desistir da escola. Minha vida foi muito corrida o primeiro ano, muito corrida. A mãe me ajudava muito. Nessa época a mãe trabalhava. Ela teve que deixar o serviço dela para poder me ajudar a olhar a neném, porque a avó já é de idade, não conseguia muito ficar com ela muito tempo, não tinha muito pique dela. Eu estudava mais depois que ela dormia, depois das 10 da noite. Porque ela nunca foi de dormir cedo, sempre dormiu tarde. Aí depois que ela dormia, umas 10, 10 e meia, eu ia dormir 3 da manhã, 2, fazendo atividade, que eu botava todos em dias. Eu não tinha muita internet em casa, não tinha Wi-Fi, não tinha dados. Eu pegava a internet que a vizinha disponibilizou, mas ela era por dia. Tinha dias que ela dava a internet, tinha dias que não, deixava desligado, se ela saía, passava o dia todo. Dormia fora, a internet, eu não conseguia ter acesso. Vai estudar, mamãe. Vai estudar. Mamãe. E com tudo isso eu ainda cheguei a pensar em desistir, porque estava muito puxado, muito corrido, mas eu pensei, conversei com a mãe, com a avó, e eu resolvi não desistir, porque a gente é de família pobre, a única saída que tem é estudar, fazer uma faculdade, conseguir um emprego, porque se não for, vou viver de quê? Roça hoje em dia está muito difícil, e com filho pequeno principalmente. Gravidez na adolescência não é fácil. É muito complicado, a gente perde muita coisa, a gente fica muito atrapalhada.
nos estudos, é muito complexo, ter que conciliar escola, casa e criança. Eu penso para o futuro dela, ela ter um futuro diferente do meu, ter uma vida diferente da minha, que ela consiga focar nos estudos dela, consiga ter uma vida socialmente bem, não passe as dificuldades que eu passei. Tu quer ser o quê quando crescer? Tu vê? Advogada. Não? Não. Professora? Professora, não. Médica? Médica, não. Doutora? Tu quer ser o quê? Médica. O que eu Esse período de pandemia foi, assim, de dedicação exclusiva, né? Foi um período de repensar a nossa prática pedagógica. Para mim, foi e está sendo um dos maiores desafios enquanto professora. Eu acho que eu nunca passei por situação igual. Situação de pensar, assim, que eu nunca imaginei que a educação, sempre tive muito claro na minha vida que a educação era o único fator que podia equalizar a sociedade. Mas quando a gente chega numa pandemia e a gente vive num lugar pequeno, que eu já sabia que tinha muitas desigualdades sociais, mas assim, nunca imaginei, nunca pude nem dormir para sonhar que a realidade era tão nua e crua como a gente vê. A pandemia, ela intensificou. Os nossos problemas, eles sempre existiram. Eram realidades que estavam veladas. Na nossa escola é uma complicação. A gente tem uma sala de informática que não funciona há não sei quantos anos. Eu saí de lá em 2008, a sala de informática estava engatinhando e nunca caminhou. Nunca caminhou. Tá lá, é como se fosse assim, é tipo um museu com os computadores, porque nunca vem técnico fazer nada, então nem os alunos têm essa proximidade com tecnologia. As salas de aulas, elas são muito quentes. A gente não tem ventilador, ou os que estão funcionando não são bons. Às vezes a gente até desliga e diz assim, olha, desliga logo aí para não cair na cabeça de um menino, porque se cair na cabeça de um menino, o prejuízo é maior, né? Os alunos, na parte da tarde, eles vão buscar baldes de água na caixa d'água que fica do lado de fora da escola para jogar água no chão da sala para ver se fica um pouco mais úmido, para ver se fica mais frio. E se a gente for olhar para os nossos números, os 3 últimos anos, somos a escola da 8ª GRE que mais aprova no Enem. Muita gente, quando olha para a estrutura da escola, pode parar e imaginar assim, como é que meu futuro vai passar num lugar desse daqui, né? Que parece meio que abandonado às vezes. Mas quem vive esse universo, quem faz a educação em tanque, sabe que realmente o futuro passa aqui. Eu fico muito chateada quando eu vejo nas reportagens de TV, o aluno precisava subir em um pé de manga para ter um sinal de internet para mandar atividade. Aí coloca aquilo dali como superação. Para mim é vergonha. Para mim é vergonha. Saber que a gente vive numa situação tão desigual. Mas a TV mostra como superação. Os programas, as redes sociais do governo mostram como superação. Usam isso como marketing. E isso é o que mais me deixa indignada. Me lembra muito a frase de um político alemão, Adenauer, que ele diz que nós vivemos sobre o mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Possuímos o mesmo horizonte, conseguimos enxergar esse horizonte, ou temos esse horizonte para enxergar, né? É o que a gente vê hoje na realidade da educação em tempos de pandemia em Tanque do Piauí. É sofrida, muito sofrida, muito, muito mesmo. Por favor, agora falar um pouco do documento, né, enviado pela Secretaria, que é onde vocês precisam tomar também algumas decisões. Final de maio, início de junho, quando começamos a receber a notícia da imunização, da vacina, né, para os servidores da educação, a gente já começou a aventar a possibilidade de retorno, não é isso?
porque é uma política do governo, né? Vacinar para garantir o retorno seguro. Aqui no São Sebastião, todos os funcionários, professores, vigia, todo mundo já recebeu a primeira dose, certo? A nossa segunda dose está prevista agora para o segundo semestre, mas os alunos não foram vacinados, né? Então, nesse momento aqui, nós temos uma orientação da SEDUC que diz: os pais vão decidir se é viável, se é possível o retorno no segundo semestre. Vocês é quem vão dizer para a gente: é possível voltar? Vamos voltar. Não é possível voltar? Vamos continuar como estamos. Por isso a importância de vocês lerem, assinarem cautelosamente o documento. Pode marcar não. Bem que dentro um X. Bota um X dentro não. Sim, só um X. Eu, como mãe, eu não sou de acordo com o retorno das aulas presenciais. Porque mesmo os educadores estando imunizados, mas corre risco para o adolescente e corre risco para o educador, né? Porque ele vai, de qualquer forma, ele vai ter um contato com aquele aluno e o aluno com ele, né? Aí numa sala de 30 e poucos alunos, não tem como não ter aquele contato, né, um com o outro. É muita coisa para ser reformulado nas escolas. A gente não tem escola adaptada, adequada para esse retorno. Então, eu creio que para agosto não daria. No mínimo, quando pelo menos todos os estudantes estivessem imunizados. Seria mais seguro. São muitas dificuldades, os alunos conseguem ainda manter, de certa forma, essa questão da aprendizagem, mas os desafios são gigantescos, são grandes, porque em um município pequeno, que não oferece trabalho para todo mundo, e todo mundo tem que estudar, porque mesmo com essas dificuldades ainda sabem que a educação ainda é o único meio de vencer, mesmo com todas as dificuldades no presencial e com todas as infinitas dificuldades no ensino remoto, porque sabem que sem educação seria ainda pior. Eu fiz o Enem, consegui uma nota muito boa, com todas as dificuldades. A nota que veio foi boa, eu considero que foi uma nota muito boa. E aí eu consegui passar, fazer o curso de administração. Pronto. Aí, como enfermagem é muito cara, eu vou fazer o técnico, porque até o acesso aqui é mais fácil, né, pro técnico. Eu acho bonito a ação deles, a ajudar a cuidar de alguém, a estar ali do lado, às vezes de quem nem conhece, na maioria das vezes nem conhece a pessoa, mas só o simples fato de estar ali do lado, cuidando, sabendo que pode ajudar a salvar a vida, é muito bonito. Eu penso em fazer o Enem esse ano, só que eu sei que se eu conseguir alcançar uma nota, vai ser difícil eu ter que ir para outra cidade, porque não tem como estudar aqui no tanque, não tem. Aí o lugar mais próximo é Oeiras, só que não dá para mim ir para lá, porque a gente não tem uma renda para se sustentar lá. Para mim, eu tenho que levar a aluna e a minha mãe. Eu acho que é sonhar baixo, porque a realidade não colabora muito com a situação. Então eu prefiro esperar, que aí eu já posso ir de certeza e não ter que ir agora e ter que abandonar, porque a situação complicou.